Aqui nos encontramos, como é habitual, por aqui neste espaço, que é um espaço de cultura, de diálogo e de animação musical, em que os autores têm sempre lugar e que resulta da cooperação regular da SPA com a TVI. É um espaço em que eu também chamo a atenção para livros cuja leitura considero importante. Começo aqui com o livro da Gradiva, de Vicente Valentim, que ganhou o prémio Jean Blondel, chama-se O Fim da Vergonha. É um livro que fala de um tema que está hoje muito presente, até quando olhamos para a realidade portuguesa parlamentar e a outra, e que tem um subtítulo que é Como a Direita Radical se Normalizou. Um livro que nos deve preparar para fortalecermos a democracia e evitarmos que a extrema-direita e o populismo ganhem o terreno que só deve ser conquistado pelos votos e pela lucidez e clarividência daqueles que fazem a nossa vida cidadã, a vida todos os dias. Destaca ainda com a chancela de Ziggurat para um livro de Vladimir Kaminer, Pequeno Almoço à Beira do Apocalipse, um livro publicado sempre com a exigência que caracteriza a Ziggurat, com tradução de Helena Araújo, um livro escrito por um homem que vive na Rússia, e colabora habitualmente com publicações e com a televisão e mostra-nos o muito que é para contar na Rússia, que invadiu a Ucrânia, e também informações com interesse cultural para o leitor comum. Destaca ainda para um livro de um jovem político, Miguel Costa Matos, que por acaso é secretário-geral da Juventude Socialista, e escreveu um livro, Portugal e Agora. São 30 ideias para mudar o país, com o prefácio de Pedro Nuno Santos. Um livro que vale a pena ler para sabermos melhor como pensa Miguel Costa Matos e também o que pensa Pedro Nuno Santos quando lhe falam do futuro do país e das opções a tomar. Um destaque muito especial para um livro que me agrada particularmente ter e propor-vos, que se intitula Machado de Assis, Último Capítulo. São os contos completos de 1884 a 1907, escritos por um dos grandes escritores da língua portuguesa, que dirigiu a Academia Brasileira de Letras, e o Machado de Assis foi um extraordinário escritor da língua portuguesa. Destaca ainda para um livro da Assíria Alvim, de Maria Antónia Oliveira, uma biografia literária de Alexandre O'Neill. É uma segunda edição revista e aumentada. É um livro que eu li na sua primeira edição, que está ilustrado por muitas fotografias de um dos maiores poetas portugueses do século XX, que eu conheci, um poeta talentosíssimo, que partiu cedo mais vítima do coração que o traiu. Mas esta biografia literária é uma forma de conhecermos Alexandre O'Neill e a sua obra. Destaca ainda para um livro da Oficina do Livro, de Raquel Costa, 25 Mulheres, em que a autora destaca o percurso de 25 mulheres que se destacaram na nossa vida cívica e política. É um livro que está profusamente ilustrado e que vale a pena ler para conhecermos o papel fundamental que as mulheres ocupam na nossa vida pública e de cidadania, e que não se confunde com abordagens reacionárias e assumidamente antiprogressistas que surgiram recentemente, comentadas por um político que tem responsabilidades suficientes para não se envolver neste tipo de comentários. Últimos destaques vão para livros que já saíram há algum tempo, mas que é importante lermos neste contexto político confuso e perigoso, porque vemos o populismo e a extrema-direita avançarem sem vergonha na nossa vida pública e no nosso panorama político. O primeiro destaque vai para As 5 Grandes Revoluções da História de Portugal, escrito por António Canhoto Costa, com prefácio de Rui Tavares, um livro que vale a pena ter e ler, que é um livro excelente sobre a nossa história de vários séculos e sobre aqueles que se subordinaram e foram rebeldes no seu tempo em nome de mudanças que eram inadiáveis. Um livro de António Araújo, um historiador que tem tido responsabilidades, nomeadamente na Fundação Francisco Manuel dos Santos, e que escreveu um livro excelente chamado Da Direita à Esquerda, Cultura e Sociedade em Portugal dos anos 80 à atualidade, António Araújo. Um livro com a chancela da saída de emergência, muito bem escrito por quem sabe do que escreve e sobre o que escreve, que vale a pena termos e lermos para conhecermos melhor a realidade que é a nossa, tanto do ponto de vista político como institucional, como da cidadania. O último destaque vai para um livro de Desassossego, escrito pelo jornalista Filipe Luís, da Visão, um livro que se intitula Presidentes que Mudaram Portugal, a Vida, as Histórias e as Polémicas, onde se fala de Marcelo Caetano,
Marcelo Rebelo de Sousa, Ramalhianes, Cavaco Silva, Mário Soares, Jorge Sampaio e Ramalhianes, naturalmente, que foi o nosso primeiro presidente eleito, presidente constitucional, que deixou uma obra importante feita para a consolidação da democracia e que devemos sempre homenagear pelo muito que contribuiu para a nossa democracia ser estável, mesmo tendo em conta que criou o PRD, partido que desapareceu do nosso panorama parlamentar, mas ele foi realmente um defensor dos valores da democracia e da liberdade. É um homem que homenageamos, já com os 80 anos completados, e que é uma figura central da nossa vida democrática e que ajudou a completar o ciclo de mudança e transformação encetado pelo 25 de Abril. Livros para ler e reler, porque nos enriquecem do ponto de vista da cultura política, da cultura cidadã, e que nos abrem também os olhos para intervirmos sobre aquilo que é justo e inadiável, a não perder.